Feche os olhos. Inspire devagar, contando mentalmente até 4. Segure o ar por um instante. Agora expire, deixando escapar as tensões acumuladas no corpo e na mente. Nesse espaço de silêncio, onde pensamentos parecem pairar livres, surge uma pergunta inquietante. E se até esse recanto mais íntimo pudesse ser invadido? Imagine um mundo onde a única barreira entre quem você é e o que querem que você seja pode ser rompida não com tanques ou armas, mas com algo tão sutil quanto uma substância invisível, uma hipnose repetida, uma voz doce sussurrando no escuro, ou a ausência total de som, luz e contato humano. Um mundo onde alguém descobre como manipular não apenas o que você faz, mas o que você sente, pensa e lembra. Durante mais de 20 anos, esse mundo existiu, não em livros de ficção, mas em laboratórios, celas de prisão, consultórios psiquiátricos e salas de pesquisa financiadas pelo governo americano. Seu nome oficial parecia inofensivo, quase técnico, MK-Ultra. Mas por trás dessas letras frias, esconde-se uma das mais perturbadoras histórias do século XX. A tentativa de destruir e reconstruir a mente humana. A história começa no cenário tenso da Guerra Fria. A disputa não era apenas por bombas, foguetes e territórios. Era uma guerra por ideologia, pelo controle invisível do que se passava dentro de cada cidadão. Quando prisioneiros americanos da Guerra da Coreia voltaram para casa, aparentemente convertidos ao comunismo, espalhou-se em Washington o medo de que lavagem cerebral fosse real. Se o inimigo tinha essa arma invisível, não havia como os US ficarem para trás. Assim nasceu o MK-Ultra, aprovado secretamente pela CIA no início da década de 1950. À frente dele estava Sidney Gottlieb, um químico talentoso, excêntrico, de 1950 fala mansa, que andava de sandálias e bebia chá de ervas, mas que, por trás desse ar quase pacífico, comandou experimentos que ultrapassaram qualquer limite ético. O MK-Ultra não era um projeto único, mas um guarda-chuva que abrigava mais de 150 subprojetos. Hospitais psiquiátricos, universidades, clínicas, prisões e até bordéis serviam como laboratórios secretos. O financiamento vinha de fundos fantasmas, para que quase ninguém soubesse que a CIA estava por trás. Entre os objetivos: descobrir drogas que forçassem confissões, eliminar memórias, implantar novas ideias ou criar agentes programados, assassinos que, ao ouvir uma palavra-chave, cumprissem ordens sem saber porquê. Imagine ser um estudante universitário, voluntário, em um teste de saúde mental e receber LSD puro, sem aviso. De repente, a realidade se fragmenta. As paredes parecem respirar, o tempo se estica, o chão balança como um mar revolto. Ao acordar, você lembra de fragmentos, mas não entende o que houve. Pior ainda era o destino de prisioneiros, ou pacientes psiquiátricos. Pessoas frágeis, sem voz para protestar, eram consideradas cobaias perfeitas. Alguns receberam LSD por mais de 70 dias seguidos. Outros eram trancados em quartos acolchoados, privados de luz e som. Alguns ficavam semanas ouvindo gravações hipnóticas sem parar. Você está curado. Você não sente medo. O resultado não foi a cura, mas traumas ainda mais profundos. No Canadá, o psiquiatra Ewen Cameron foi além. Ele acreditava poder apagar memórias traumáticas e reescrever uma nova personalidade saudável. Para isso, usava choques elétricos violentos, doses cavalares de sedativos e sessões intermináveis de gravações. Muitos de seus pacientes saíram sem saber seus nomes, sem reconhecer familiares ou lembrar da infância. Enquanto isso, relatórios secretos voavam para Langley, sede da CIA. Mas
Apesar do investimento milionário, o grande objetivo, controle mental total, jamais foi alcançado. O que realmente se conseguiu foi devastar vidas. Algumas histórias ganharam notoriedade. Frank Olson, cientista da CIA, foi secretamente drogado com LSD em 1953. Dias depois, caiu, ou foi empurrado, da janela de um hotel em Nova York. Oficialmente, suicídio. Mas documentos revelados décadas depois sugerem que Olson sabia demais sobre testes com armas biológicas e controle mental. Seu filho dedicou a vida a buscar respostas, transformando uma tragédia pessoal em símbolo da luta contra segredos de Estado. Outro caso marcante é o de Whitey Bulges, um dos criminosos mais temidos de Boston. Enquanto cumpria a pena, aceitou participar de testes com drogas experimentais. Recebeu doses tão fortes de LSD que, segundo ele mesmo, viu o cérebro se dissolver. Até sua morte, relatava pesadelos vívidos, alucinações recorrentes e crises de ansiedade extrema. O mais perturbador, porém, não foram apenas os casos isolados, mas a frieza burocrática por trás deles. Como observou a filósofa Hannah Arendt, o mal não surge apenas de monstros sanguinários, mas de homens comuns que seguem ordens, preenchem formulários e voltam para casa para jantar com a família. Era assim que médicos, psicólogos e técnicos justificavam o inexplicável. Apenas cumpríamos ordens. Na década de 1970, parte da verdade veio à tona com a Comissão Church do Senado americano. Descobriram experimentos sem consentimento, destruição proposital de arquivos e vidas despedaçadas. Mas, apesar do escândalo, poucos foram punidos. Grande parte da documentação havia sido destruída por ordem da própria CIA. O MKUltra, assim, tornou-se mais do que um fato histórico, virou um mito moderno. Um símbolo do medo mais profundo que podemos ter. O de perder o controle não sobre o corpo, mas sobre a mente. Por que décadas depois, continuamos fascinados e assustados pelo MKUltra? Talvez porque ele toca uma ferida que nunca cicatrizou. A consciência de que nossos pensamentos, memórias e desejos são vulneráveis. O sociólogo Emile Durkheim dizia que toda sociedade cria mitos para lidar com seus maiores medos. O MKUltra tornou-se esse mito moderno. Um lembrete de que liberdade mental não é garantida. O simples fato de ser possível tentar controlar mentes humanas já é por si só aterrador. O filósofo Zygmunt Bauman, em sua teoria da modernidade líquida, explicava que vivemos cercados por incertezas, empregos instáveis, relações frágeis, identidades fluidas, e que nesse cenário, teorias conspiratórias funcionam como âncoras, oferecem explicações, mesmo que distorcidas, para o caos ao redor. Mas há algo ainda mais inquietante. Embora os métodos tenham mudado, o objetivo persiste. Se antes se usavam LSD, choques e hipnose, hoje temos algoritmos, Big Data e redes sociais. Plataformas digitais conhecem nossos hábitos, horários, medos e desejos. Não precisam nos torturar para mudar comportamentos. Basta nos mostrar, repetidamente, conteúdos que reforcem o que já pensamos ou nos provoquem a pensar de outra forma. É um controle mental suave, quase invisível, mas potencialmente tão perigoso quanto. Imagine, ao acordar, você abre o celular. Em segundos, algoritmos começam a moldar o que você verá. Notícias, vídeos, anúncios, todos escolhidos para você, baseados no que clicou ontem, no que hesitou por 2 segundos, até no que nem lembra ter visto. Não há seringas, não há laboratórios sombrios, mas existe algo até mais eficaz, o viés de confirmação que faz você buscar apenas o que reforça suas crenças, a polarização que transforma opiniões diferentes em inimigos mortais e a ansiedade que rouba a serenidade necessária para refletir. O escândalo da Cambridge Analytica revelou como dados de milhões de pessoas foram usados para influenciar eleições, segmentando medos e desejos com precisão cirúrgica. Edward Snowden mostrou que governos monitoram comunicações em escala global sob o pretexto de segurança.
A diferença essencial entre o MK Ultra e o presente? Não é o objetivo, é o método. Se antes se queria programar indivíduos, hoje se moldam comportamentos coletivos. Antes, um laboratório. Hoje, uma tela no bolso de cada pessoa. O filósofo Byung-Chul Han descreve a sociedade do cansaço, onde a própria liberdade se torna prisão. Estamos tão sobrecarregados de estímulos que não temos tempo ou energia para pensar criticamente. Pensamos menos, não porque nos falta informação, mas porque temos demais. E então surge a pergunta mais perturbadora: quantas das nossas ideias são realmente nossas? Quantos dos nossos medos, preferências ou certezas nasceram em nós? E quantos foram plantados, nutridos e repetidos até parecerem naturais? O MK Ultra fracassou ao tentar criar marionetes perfeitas, mas ele revelou algo terrível. A mente humana é plástica, frágil, sujeita a traumas, influências e ilusões. Décadas depois, essa constatação continua válida. Só que hoje o que está em jogo não é apenas um punhado de cobaias secretas, mas todos nós. Alguns podem pensar, mas eu nunca fui torturado, nunca tomei LSD sem saber. É verdade, mas todos já sentimos em algum momento a força quase invisível da manipulação, um anúncio que parece ler pensamentos, uma fake news que se espalha mais rápido que a verdade, uma indignação coletiva alimentada por bots e memes. E o que dizer de tecnologias emergentes? Inteligências artificiais que criam vozes, rostos e até vídeos falsos tão convincentes que desafiam a própria noção de realidade. Se o MK Ultra nos mostrou que a mente pode ser destruída, a era digital mostra que a mente pode ser enganada, e às vezes sem perceber. Décadas se passaram, documentos foram queimados, testemunhas morreram, culpados escaparam, mas o MK Ultra permanece como advertência gravada na história. Não é apenas sobre o que fizeram, é sobre o que ainda podem fazer. O maior campo de batalha não é externo, é interno. É a nossa consciência. É o espaço invisível onde pensamentos nascem, dúvidas florescem, onde decidimos dizer sim ou não. A liberdade mais preciosa não está em fronteiras ou constituições, está na mente. É a liberdade de questionar, de mudar de ideia, de não ceder ao medo ou à sedução fácil. É o direito de pensar e de pensar diferente. Hannah Arendt nos alertou sobre a banalidade do mal, que os piores crimes podem nascer da obediência cega e da burocracia. Durkheim explicou que mitos surgem para explicar medos profundos. Bauman mostrou como a modernidade líquida dissolve certezas. Byung-Chul Han alerta para o cansaço que nos impede de refletir. E todos, cada um à sua maneira, nos dizem o mesmo. Questionem, não aceitem o que parece inevitável. Ousem saber, como dizia Kant, porque quem não questiona, cedo ou tarde será conduzido por quem quer que seja. No fim, resta a pergunta mais inquietante. Somos tão livres quanto acreditamos? Talvez nunca tenhamos resposta definitiva. Mas enquanto essa pergunta existir, enquanto houver quem a faça, haverá esperança. O MK Ultra nos deixou cicatrizes, documentos rasgados e vidas destruídas. Mas deixou também um aviso gravado na sombra da história. Não importa quão avançadas sejam as técnicas, nem quão sedutores sejam os discursos, ninguém deve ter o poder de dominar a mente de outro ser humano. E se, ao terminar essa leitura, você sentiu mais dúvidas do que certezas, talvez seja esse o verdadeiro antídoto contra todo tipo de controle. A dúvida que faz pensar. Porque liberdade não nasce da certeza absoluta. Liberdade nasce do ato, sempre renovado, de perguntar.